convite aqui a esse debate. É uma singela recordação, contribuição que a Fundação Maurício Grabois quer dar esse gigante do pensamento nacional, né? Por ocasião de uma data simbólica, são 50 anos de uma de suas principais obras, né? Se não a principal obra, que é o livro A Inflação Brasileira, comemorando 50 anos. E a Fundação Maurício Grabois, ela promove esse evento, né? É o último de uma série. Nós promovemos o primeiro debate em homenagem a outro ilustre maranhense, que foi o professor Renato Acher, no primeiro dia da SBPC, e ontem nesse mesmo auditório sobre a guerrilha do Araguaia, né? Então, são três temas importantes que estavam fora da programação oficial da SBPC. Foi uma forma, uma contribuição importante da Fundação, né? Preencher essa lacuna, né? Essa programação da SBPC. Boa tarde. Tem aquela coisa do clichê de agradecer o convite, isso e aquilo, mas eu gostaria muito de saudar aqui a iniciativa do próprio professor Luciano Rezende, do Fábio Palácio, de se fazer essa parte de um todo que é um resgate do pensamento do Rangel e da importância do pensamento dele para o futuro do país. Eu costumo dizer, professor Moacir, que existem vários fatores que vão determinar o futuro do Brasil. Entre eles está o resgate do pensamento nacional. Eu não consigo perceber a elaboração de um pensamento avançado para esse país, um pensamento estratégico, um pensamento que seja capaz de colocar o nosso país em outro patamar fora do resgate do pensamento nacional. Existem muitos economistas que são muito famosos, são reconhecidos, etc., sendo que o pensamento deles faliram no determinado momento da história. Eu acho que o Celso Furtado, por exemplo, foi um grande pensador, e o pensamento dele acabou em 64. A partir dali, o pensamento dele, na minha opinião, já não diz muita coisa. O Roberto Campos, vamos dizer assim, que é o neoliberalismo que está aí até hoje, no comando da coisa, né? Então, creio que é parte essencial do nosso país rearticular esse grande pensador. E para mim pessoalmente, eu estou muito emocionado de estar aqui. Eu falo isso sem nenhuma dose de clichê. Primeiro que eu conheci Inácio Rangel, eu tinha 17 anos de idade. Eu estava na USP, em São Paulo, na graduação, e teve um debate sobre a Revolução de 30 na USP, em que Rangel e Celso Furtado estiveram presentes. Um dia foi o Rangel e outro dia foi o Furtado. Claro que eu não tinha capacidade de compreender muita coisa, como nós temos até hoje, mas o Rangel me chamou muita atenção. Tentei falar com o Furtado um dia antes, o Furtado com outra segurança, aquelas pessoas todas se cercando, não consegui falar com o Furtado, consegui falar com o Rangel. E o que me impressionou é o seguinte: primeiro que o Rangel, hoje eu consigo falar com tranquilidade, foi o maior pensador brasileiro do século XX. Eu acredito que esse livro, A Inflação Brasileira, por exemplo, foi o documento marxista mais denso escrito por um latino-americano. Não conheço um livro baseado no marxismo tão profundo quanto A Inflação Brasileira. E essa mesma pessoa que queria ter uma estatura intelectual semelhante a de Lênin, me recebeu com 17 anos de idade, conversou, bateu um papo, aparece no meu hotel para a gente bater um papo e tal. E isso, quando a gente faz uma transposição para a universidade hoje, ou seja, eu conheci Inácio Rangel. O professor conviu o Inácio Rangel. Foi um gênio. Hoje eu vejo professores assim, tem um título de doutor na universidade, que para receber um aluno tem que ter horário marcado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem toda uma cerimônia feudal, vamos dizer assim, que hoje a universidade é isso. Pois bem, a inflação brasileira, para muita gente, é o principal livro do Rangel, né? Que foi o livro de maior impacto dele, por conta da disputa de ideias na época. Mas eu acho que a inflação brasileira não é o principal livro do Rangel. Eu acho que é a história, um texto de 52, depois editado em 81, chamado A História da Dualidade Brasileira. Né? E para Rangel, o melhor livro dele foi um livro que ele fez para engenheiros, chamado Elementos de Economia do Projetamento. Rangel diz que é o livro mais bem acabado dele. Mas de qualquer forma, o que fica é a inflação brasileira. Como situar a inflação brasileira no contexto nacional de 62 e hoje, vamos dizer assim? Eu tenho algumas opiniões que eu quero até que o professor me
fale se eu estou certo ou errado, né? Em primeiro lugar, existe uma disputa de ideias no Brasil na começo da década de 60 entre monetaristas e estruturalistas. Os dois com visões distintas, vamos dizer assim, do processo de desenvolvimento ou do não desenvolvimento, não é? E que, de certa forma, não conseguiam abarcar a realidade total brasileira. Então, Rangel percebia. Desculpa. Rangel percebia que os monetaristas, hoje, os neoliberais, esses caras como o Globo News falar, eles eram expressões de uma corrente da década de 20, que são os agraristas, né? Tinha clareza disso, Rangel. Hoje eu vejo esses economistas que vão falar no Globo News, eles são agraristas, né? Luiz Carlos de Barros, Maílson da Nóbrega, eles são agraristas com uma visão sofisticada. Eu vejo esse jornalista, tipo Miriam Leitão. Miriam Leitão é um agrarista, com uma forma sofisticada de falar. Então Rangel via isso neles. E Rangel via também que o estruturalismo do Furtado e da CEPAL, ele era um pensamento progressista, porque apregoava o desenvolvimento da indústria nacional. Só que o limite desse pensamento foi justamente a própria industrialização. Quando o país se industrializa, os estruturalistas e os monetaristas se unem em torno de qual bandeira, pessoal? Do combate à inflação. Rangel diz, a industrialização virou uma conservadora realidade, não é? E eles se uniram a partir do plano trienal, que se reedita no plano cruzado também. Não vamos ficar passando na cabeça da Unicamp aqui, porque não estamos aqui para isso. Mas eles se unem de novo no plano cruzado, a PUC do Rio com a Unicamp, e fazem aquilo que a maioria das pessoas sabe o que aconteceu. Rangel percebe isso. Então, a partir disso, eu coloco o quê? Primeiro, que existe uma linha de continuidade muito clara entre que começa, ao meu ver, com José Bonifácio e termina com o Inácio Rangel. Que cada um a seu tempo, eles trabalharam visões estratégicas do país. José Bonifácio, ele via na mente dele um país capitalista, sem escravidão, um país industrial, etc. E acho que Rangel foi o pensador que pensou a transição do capitalismo para o socialismo no Brasil. Tem um professor da Universidade de São Paulo, Paulo de Tarso. Conhece o professor Paulo de Tarso? Presgrave Alves. Ele fez uma tese de doutorado sobre visões de questão agrária no Brasil, trabalhando com Rangel. E ele, numa conversa comigo, me disse o seguinte, que ele viu a inflação brasileira quando tinha 18 anos de idade. Esse rapaz é um gênio, o Paulo de Tarso. E na cabeça dele o Rangel ele transformou em teoria econômica a estratégia tática do proletariado brasileiro. Ele coloca isso na conversa dele comigo. Ele esteve com o Rangel na casa do Rangel e disse isso ao Rangel em 79. O Rangel ficou assustado, porque pô, cara, é um polícia da ditadura, como que posso? E depois de um tempo o Rangel disse a ele que tem certas coisas que não se fala, né? E a inflação brasileira é muito clara isso. O pós-fácil, acho que a quinta edição de 78, ela coloca todas as medidas econômicas que o Brasil tem que tomar para retomar o crescimento, isso em 78. Então eu gostaria muito que vocês, os que não têm saco de ler um livro como Inflação Brasileira, pelo menos leiam o pós-fácil desse livro. Tudo que se discute hoje a nível do governo Dilma e Lula são propostas que de certa forma foram, vamos dizer assim, colocadas por Rangel em 78. Por exemplo, concessão de serviço público para desatar o nó das infraestruturas. Hoje é um consenso até na esquerda de que isso é uma necessidade. O consenso que não existe é que tem que ser feitas essas concessões para o capital nacional. Mas que existe consenso que tem que ter privatizações virtuosas, vamos dizer assim, existe consenso. Quase consenso, vamos dizer assim. Pois bem, como que surge a visão de Rangel do processo de formação social brasileira e depois disso vem a inflação? Eu tenho na minha mente, comentei com o professor lá fora, que o Rangel se depara com um livro chamado O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, do Lenin, e a problemática de Lenin, lendo aquele livro, qual é? O Lenin percebe que a Rússia era um país com uma vastidão feudal imensa, um país com mais de 100 milhões de camponeses, mas que nem esse desenvolvimento, esse atraso inerente à formação social russa impede o capitalismo russo de avançar. A partir disso,
o Lenin elabora uma visão que o Lenin chama de lei básica da formação social russa, que é a lei do atraso e do dinamismo. Hoje, por exemplo, essa lei, Rangel percebe isso. O Rangel é preso em 35 por conta da intentona de 35, e na cadeia ele se pergunta por que ele foi derrotado. Não é isso, pessoal? Por que ele foi derrotado? Rangel fala que percebe que o Getúlio Vargas estava aplicando o programa da Aliança Nacional Libertadora e que só a esquerda estava percebendo. O país crescia, o país se desenvolvia, e nós da esquerda não percebíamos isso. Rangel percebeu. Então o Brasil, para Rangel, ele é um sinônimo de um atraso e de dinamismo. Vocês querem um exemplo concreto disso? Conversando com o meu chefe, né, o Renato Cabelo, e comentei com ele o seguinte: que esse país resistiu a Fernando Henrique Cardoso. O país cresceu em média 2% com Fernando Henrique Cardoso, com taxa de juros a 45% ao ano, com $1 valendo R$1. Como que o país consegue crescer apesar disso? É porque existe um elemento dinâmico muito grande, né? Não é isso? Existe um elemento dinâmico muito grande. Em Brasília tem uns lugares ali, Fábio, que é o seguinte: aquelas barraquinhas de doce. Você vai conversar com aquelas pessoas e que elas falam: eu peguei um empréstimo de R$500 do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem essa barraca aqui, estão vivendo muito bem. É um elemento dinâmico isso. Então, ao contrário do que os estruturalistas pensam, você conversa com o Cepalino hoje, você fala em atraso do Brasil. Já percebeu isso? O Brasil é um atraso, o país é desigual, isso aqui não vai para frente. Não é isso que a gente ouve de muita gente de esquerda? Quando para o Rangel é o contrário. Esse país tem um elemento dinâmico impressionante. Não é? Tanto é que ele fala dessa questão da transposição do Rio São Francisco. O Rangel fala que isso aqui pode ser a nova Califórnia brasileira, né? Você pode atingir um nível de quantidade de trabalho aqui no Nordeste que não tem na Califórnia. Então, para muitos pontos do Nordeste é uma região problemática, para o Rangel é uma região solução. Ele coloca que o Nordeste tem muita água, muita terra, no Vale do São Francisco, muita gente. E que esses são elementos que podem dar um dinamismo novo para a região. Então, eu acho que essa a primeira questão que eu quero colocar, que é a aplicação ao Brasil da lei dialética entre atraso e dinamismo, e contrapondo a visão da esquerda Cepalino de que o Brasil é um amontoado de atraso e estagnação. Acho que esse é o elemento central. O segundo elemento central: Rangel percebe no começo da década de 60 uma espiral inflacionária saindo do controle, não é? Ele, em 64, ele coloca, não sei se o professor lembra disso, deve lembrar, ele coloca que o governo, que a inflação vai derrubar o governo constitucional, vai derrubar o João Goulart e vai derrubar o Celso Furtado. Hoje o Celso Furtado, que é o grande gênio das massas aí, né, da economia, né? Ele dizia isso em 63. Porque ele percebe o seguinte: enquanto que para Furtado, para Roberto Campos e para outro, a inflação é um fenômeno, vamos dizer assim, de excesso de demanda, ou seja, muita gente está no mercado consumidor e a base de oferta da economia não atende isso. Para Rangel é o contrário. Ou seja, para os estruturalistas e monetaristas, a inflação ela é causa da crise econômica, e para o Rangel é o contrário. A inflação ela é a expressão de uma crise. E que crise que o Rangel está falando? Basicamente, é uma crise de desarmonia entre superestrutura e base econômica. Por quê? Aí que está a questão. O Brasil se industrializa. A Revolução de 30 ela é um pacto de poder entre o latifúndio feudal, aí pode ter a polêmica e toda aí, mas o latifúndio feudal de Getúlio Vargas, que toma o poder, só que é um latifúndio voltado para o mercado interno. Então eles tiram do poder dos comerciantes de exportação e exportação e colocam o latifúndio voltado para o mercado interno. O latifúndio pode industrializar um país, não pode destruir terra, não é isso? Né? Nessa questão, é a via prussiana da Alemanha, né? Alemanha, a inovação Meiji no Japão, não é? O próprio socialismo é uma via prussiana, só que virava ao contrário, não é? Mas é outra polêmica que eu não vou tratar aqui. Ele percebe o seguinte, que a inflação, isso na cabeça dele, da estratégia da tática e tal, a inflação é a expressão de luta de classe no Brasil.
é uma questão de, é um conflito distributivo. A inflação é a expressão de uma luta pelo excedente econômico, é isso, senhor? Em curtas palavras, o que ele está querendo dizer? É impossível um país como o Brasil ter excesso de demanda, sendo que o Brasil foi o país que se urbanizou de forma mais rápida do mundo. Não sei se vocês sabiam disso. A urbanização do Brasil, até que o meu amigo geógrafo, foi o país que se urbanizou de forma mais rápida. Se cria um amplo exército industrial de reserva nas cidades, que faz com que os salários se rebaixem. Então o Rangel levanta que esse alto grau, vamos dizer assim, essa taxa de exploração, segundo Keynes e mais ali para Marx, ela diminui a capacidade de consumo das pessoas, do povão, capacidade de consumo que diminui por outros dois motivos. Se eu estiver errado, eu sou corrido, por favor. O nível de oligopolização da economia. O Brasil precocemente era uma economia oligopolizada. Oligopólio combina preço, não é? E não só isso, existem oligopções e monopções na agricultura. Na agricultura, o que acontece? É o controle da oferta de alimentos. Eu em São Paulo, o Rangel falou, eu perguntei para o Rangel uma vez o que é oligopsônio, né? Ele falou assim: menino, faz assim, me chama de menino, né? O menino faz assim: você vai no mercado público de São Paulo, você vai pegar uma caixa de tomate, vai perguntar o preço e vai perguntar de onde que sai esse tomate. Aí eu vi o preço do tomate, aí eu juntei um dinheiro e saí de Campinas, né? Fui até Campinas ver o preço do tomate lá. Uma diferença absurda de preço, sendo que não existe custo de transporte por preço dessa mercadoria. O custo é muito pequeno, não é? Aí, tem mais aqui, com tempo. E sim, o alto custo de preço. E a minha discussão com o MST, com os teóricos do campesinato do Brasil, é exatamente esse. Eles falam que o Brasil não produz alimento no mercado interno. Eu acho que o problema do Brasil não é falta de alimento, é falta de renda. É diferente, né? A abordagem da visão que eu procuro ter do Lenin e do Rangel me levou a acreditar que o Brasil não tem problema de falta de alimento. É falta de renda, o povo não tem dinheiro para comer, parece que é verdade. Então inverte-se o problema. Você passa a ter uma visão, por exemplo, da inflação a partir disso, uma visão de classe social da inflação. Essa é a diferença do Rangel para os outros pensadores que estão até hoje. Rangel, ele elaborou uma visão do proletariado do processo inflacionário brasileiro. Do processo inflacionário. Hoje a Volkswagen, por exemplo, ela está hoje com 65% de capacidade utilizada na sua linha de produção. Volkswagen, Mercedes, aqui no oligopólio de São Paulo. Essa capacidade ociosa, ela induz inflação. Por quê? Porque eles diminuem a quantidade de carros sendo produzidos, só para manter o preço lá em cima. Esse é um exemplo de um processo inflacionário. O outro processo inflacionário é dos alimentos. Eu acho, aí tem uma grana aqui na mesa. Eu acho um absurdo para um país como o Brasil ter inflação de alimento, né? Posso estar errado, sério. Eu acho um absurdo. Olha as oligopções e monopções aí. Olha a qualidade de crescimento do Rangel com relação a isso. Né? Assim como foi um absurdo o Sarney tirar aquele tabela-preço, tirando tabela-preço de carne, né? Ele esqueceu que o Brasil tinha monopsônio, que os caras poderiam segurar o boi dentro da fazenda e não liberar. Então essa é uma outra questão, a inflação provocada por preços administrados, até hoje. Telefonia, gás, uma série de monopólios, vamos dizer assim, sendo vítima de preços administrados a partir do próprio Estado. Esse mês a inflação vai ser 5% desse mês com relação ao ano anterior por causa de aluguéis. Não é porque por excesso de demanda, não, é por preço de aluguel, preço de telefone. E em cima disso eu queria fazer um parênteses o Rangel, ele me deu de presente um texto, professor, chamado, deve ter lido, chamado Carta Aberta aos Alunos de Economia. O Rangel, em 88, faz um texto naquela máquina, aquela Hamilton dele, uma carta aberta aos alunos de economia, falando para os estudantes que os professores deles são todos idiotas, em outras palavras. Ou seja, o que os professores estão te falando é tudo mentira. Por causa disso. Eu ia trazer essa carta para cá, eu esqueci de fazer mas é uma carta assim brilhante dele.
Com relação a isso, qual que é a solução que o Rangel tem para a questão da inflação? Para a alta inflacionária? A solução que o Rangel dá é simplesmente o oposto do que se coloca hoje. O Rangel acha que a inflação ela é parte do ciclo econômico, ela não é uma anomalia, e como toda parte do ciclo econômico, ela tende à estabilização por tempo. A estabilização da inflação depende do que para o Rangel? Não do controle da demanda, sim expansão da oferta. Então, expansão da oferta. O que isso quer dizer na atualidade? Um país com uma taxa de investimento de 18% ao ano, como o Brasil, não pode, vamos dizer assim, ter uma inflação controlada que esteja envolvendo os trabalhadores. Para a Rangel tinha que haver uma expansão da demanda, de forma a você pressionar esses oligopsônios, monopsônios, ampliar a capacidade produtiva, e essa demanda vai ter que ser criada pelo Estado. Quando eu falo de criação de demanda pelo Estado, não estou falando para o Estado entrar na forma keynesiana de abordagem, o Estado fazer obra, o Estado fazer isso, o Estado fazer aquilo. Aí entra outro ponto do pensamento do Rangel, com relação à inflação. Qual que é esse outro ponto que eu queria abordar? Primeiro, o Rangel tinha muito claro que o processo econômico de desenvolvimento ele tem semelhanças no capitalismo e no próprio socialismo. Essas semelhanças, elas implicam em quê? Em um revezamento do setor privado e estatal na consecução de tarefas econômicas. Então, um país como o Brasil, ele passou 50 anos com industrialização sendo basicamente financiada pelo Estado. Então, um país como esse, o Estado tende ao esgotamento da sua capacidade de endividamento. Então, 50 anos investindo, agora estou devendo muito. Só que o país não pode parar. Quem vai tocar essas tarefas que o Estado controlava anteriormente? A iniciativa privada nacional. Eu sei que nós de esquerda temos muito preconceito com isso. E nós temos uma cultura, professor Márcio, de achar o seguinte: nós somos educados desde a universidade a achar que a nossa iniciativa privada ela não presta, os nossos empresários não investem, os nossos empresários são isso, são aquilo, e falar que eles não são os demônios. O que para mim é um erro. O empresário brasileiro, a meu ver, é um dos mais dinâmicos do mundo. Aí vem essa tese de Fernando Henrique Cardoso, de burguesia associada, imperialismo, que não sei o que eu não concordo inteiramente com isso, mas isso é uma outra polêmica que temos que abordar, que pode abordar uma outra hora. Então, para a Rangel, essa questão do aumento da taxa de investimento demandar uma iniciativa privada nacional capaz de tocar adiante obras de infraestrutura. Agora, qual que é o elo dessa cadeia? Qual que é o elo da cadeia para se alavancar essa taxa de investimento? Esses dias na Globo News estavam esses dois picaretas falando, o Maílson da Nobre e o Gustavo dos Barros, dizendo o seguinte: que o Brasil não cresce porque não poupa. Né? A China cresce porque poupa, o Brasil cresce porque não poupa. E eles falam com dois gênios da economia brasileira e internacional. Quando não existe relação direta nenhuma entre poupança e investimento, ou seja, a poupança não é investimento, tem variação de poupança. É o contrário. Então, até que tem um texto do Rangel, que é um texto muito didático, que ele fez com o José Serra, se não me engano, professor, chamado O que é poupança interna? Porque Rangel trabalha essa questão da poupança a partir da visão de marketing de poupança. Qual que é a visão de marketing de poupança? Capital constante, capacidade produtiva. Pois bem, retornando aqui a isso, Rangel colocava como central o aparelhamento do sistema de intermediação financeira para dar guarida de crédito, porque sem crédito não existe sistema, não tem capitalismo e socialismo, para que essa iniciativa privada nacional ela pudesse tomar o seu lugar na história, não é? Aí eu vou dar um exemplo concreto aqui, né? Tem uns amigos aí que conhecem a teoria da dependência, né? Eu estava com um deles 2 semanas atrás. O Brasil é dependente, o Brasil é isso, nós somos dependentes. Eu falei, meu amigo, a Petrobras ela tá colocando ações em Bolsa de Valores de São Paulo. E os caras acham que o Brasil é um país dependente ainda. Qual que é o elemento novo da Petrobras colocar títulos na Bolsa de Valores? O elemento novo é o mercado de capitais, né? O Rangel está vendo isso em 62. Porque essa inflação de 62 que ele está analisando, ela engendrou a própria solução do problema que ela criou. Porque o Brasil na década de 60 criou, na década de 60 já, viu? Um dos mais complexos, sofisticados e interessantes sistemas financeiros do mundo. Na década de 60. Então vem a crise econômica, os caras, ao invés de investir
vamos dizer assim, colocam o dinheiro no banco. Ou seja, esses caras capitalizam o banco. Esse banco vai vir a ser a solução para os problemas do Brasil por 30, 40 anos. E é hoje. Não é? Agora, a questão do sistema financeiro é central. Sem banco não vai a lugar nenhum. Eu tenho uma discussão com o pessoal da NPG, o Luciano, o Fábio, essa questão da ciência e da tecnologia. Né? Então existe um discurso muito lúdico disso, né? Vai cair do céu, educação, a ciência e tecnologia, que não existe isso, pessoal. Sem banco, sem taxa de juros pequeno, sem câmbio justo, não vai haver investimento em ciência e tecnologia nenhum. Não cai do céu isso daí. Eu costumo dizer que o coração do capitalismo e do socialismo é a indústria. Desculpa, a cabeça é a indústria, o coração são os bancos. Sem banco não vamos a lugar nenhum. Eu queria dizer o seguinte, que sem crédito não vamos a lugar nenhum. O Marx colocava que a maior descoberta do capitalismo foi quando fez a economia monetária. O Rangel disse isso para o Brasil há 40 anos atrás. Por fim, algo que interessa diretamente aqui, tem muito comunista aqui, né? Tem muito comunista aqui, né? Todo mundo. É próximo, né? É próximo. O que interessa em saber, eu acho, para os comunistas da questão da inflação brasileira? Que é o que eu falei aqui no começo da minha apresentação. Está próximo, é patriota, tá bom. É verdade, porque eu prefiro lidar com um patriota que não tem uma clara, vamos dizer assim, afinidade conosco, com comunista ideológica, né, estratégica, do que lidar com certos comunistas, entendeu? Eu acho que essa é o X da questão, né? Claro, claro. O que interessa para nós comunistas sobre essa inflação brasileira, o livre inflação brasileira? O que eu vejo nisso? O Rangel fala em quê? O Rangel fala em privatização dos serviços públicos, não é isso? Das infraestruturas. Só que ao mesmo tempo que o Rangel fala em concessão de serviço público para não ser privado, ele fala em um outro tipo de estatização. Uma privatização tem que ser acompanhada por uma estatização. E vice-versa. Qual que é a estatização que o Rangel colocava como central? E que nesse meu livro eu coloco que a China fez de forma genial. A estatização do comércio exterior. E qual que é se eu estiver aqui equivocado, professor, eu estou aprendendo dentro do Rangel. Qual que é a visão do Rangel de transição capitalista e socialismo? A visão dele é uma visão partida pelo Marx, ou seja, Inglaterra, França e Alemanha como centro dinâmico socialista e o mundo girando ao redor daquilo, esse gravitante da França, da Inglaterra e da Alemanha. Inclusive tem uma carta de Engels para Vera, alguma coisa, Azulov, da Rússia, em que ele fala que a Rússia poderia transitar ao socialismo, mesmo a partir da agricultura, mesmo um país atrasado, a partir da Revolução da Alemanha. Engels trabalha nesse texto, essa noção de transição a partir da gravitação, a partir do centro dinâmico. E o Rangel, ele faz uma visão particular, ele constrói uma visão de transição ao socialismo que é genial, ao perceber que o Brasil ele vai transitar ao socialismo a partir da solução das duas faces da questão nacional. Qual que é a primeira face da questão nacional para o Rangel? A primeira face é a industrialização do Brasil. Ou seja, o Brasil se transforma numa potência financeira e industrial capaz de romper, vamos dizer assim, com os laços que o mantém atados ao imperialismo norte-americano. Ele tem essa visão a partir de uma visão historicizada do processo, tanto da Revolução de 30, que nós rompemos com a Inglaterra, não é isso? E internalizamos a indústria inglesa. Nós rompemos com o capital comercial português em 1822, então nós internalizamos o capital comercial português, e agora o rompimento do imperialismo poderá nos possibilitar o quê? A internalização do capital financeiro brasileiro. Então, capital comercial, rompimento com Portugal, capital industrial, rompimento com Inglaterra, e capitalismo financeiro, rompimento com imperialismo. Então, essa luta pela taxa de juros ser mais baixas do que são, apesar de elas estarem caindo, é uma luta com uma dimensão estratégica que nós não temos noção do que é isso. Porque é a luta pela independência nacional. O país tem sistema financeiro próprio para pegar dinheiro emprestado lá fora.
ele pode gerar crédito aqui dentro. Eu acho que essa é uma questão central. Apesar que, professor, que a taxa de juros está caindo, a taxa de investimento está caindo de forma muito mais rápida que a taxa de juros no Brasil hoje. Esse é o grande problema central do Brasil, né? A taxa de investimento cai muito mais rápido que a taxa de juros. E o governo certamente tem medo de enfrentar isso de forma mais contundente, porque a inflação vai chegar no ano que vem, né? Esse é o país do tamanho do Brasil. Uma potência como o Brasil com medo de inflação porque somos um país, como disse Rangel, vocês se lembram dessa frase dele, um país de cegos sendo guiado por cegos no rumo do abismo, né? O Brasil continua sendo isso de outra forma, na minha visão. Um país de cegos sendo guiado por cegos no rumo do abismo. Ele fala isso pelo Delfim Neto, inclusive. Infelizmente, né? Então tem esse lado da transição a partir da industrialização do país com o imperialismo. O outro lado, qual é o outro lado dessa transição? Um aumento da interdependência brasileira com o chamado centro dinâmico socialista do mundo, que para Rangel era a União Soviética. E hoje é a China. Hoje é a China. Esse eixo de gravitação com a China, do Brasil com a China, e vice-versa, nos leva ao rompimento com o imperialismo. O que é muito claro que o rompimento com o imperialismo é nem o quê, pessoal? O rompimento com o imperialismo é nem socialismo, não é isso? Então ele conseguiu desenvolver essa visão. E em cima disso tem um texto chamado A Polônia e o Ciclo Longo, que é um texto muito desconhecido do Rangel, em que ele faz uma forma de 5 minutos, eu vou encerrar, então, só para falar esse caos aqui para vocês. Esse texto do Rangel, chamado A Polônia e o Ciclo Longo, ele analisa a crise da dívida da Polônia em 82, ao mesmo tempo em que ele analisa a construção do gasoduto Paris-Sibéria, não é? E a pressão de Reagan contra essa obra que é ligar a União Soviética à Europa, um gasoduto. O Rangel coloca ali o seguinte: existem primeira crise é a expressão de uma crise do comércio exterior, a crise financeira, a crise econômica. Segundo, existem dois tipos de comércio internacional se digladiando no mundo. Dois tipos de comércio internacional. O comércio internacional está naquela produção, que é os Estados Unidos, e o comércio internacional planificado, que é o comércio internacional da União Soviética. E que para Rangel, a batalha de capitalismo e socialismo dentro do mundial vai se dar a partir de quem vai vencer essa guerra comercial a nível mundial, que é a mesma visão de Lenin, inclusive. O Lenin, a grande qualidade do Lenin é que não é um pouco romântico. O Lenin acha que a luta de classe a nível internacional se resolver não é com guerrilha, com isso, com aquilo, com isso, com guerrilha, se tiver condições. Mas a grande luta de classe está no campo do comércio internacional. Rangel coloca isso. A partir dessa capital financeira, indústria e planificação do comércio exterior, vai se formar no Brasil algo chamado capitalismo de Estado. Quem é de PCdoB aqui? Quem é de PCdoB? Todo mundo? O nosso programa, pessoal, não diz o seguinte, que o caminho brasileiro ao socialismo se dá pela via do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento? O que é esse novo Projeto Nacional de Desenvolvimento com o Rangel? O capitalismo de Estado, né? O capitalismo de Estado. Então eu fico por aqui, agradecendo essa oportunidade de deixar o nosso professor aqui. Eu estou muito curioso para saber as opiniões dele também. Eu quero agradecer, mandar um abraço para vocês e adoro esse lugar. Obrigado.